Olá, pessoal! Chegamos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos e o tema da nossa aula de hoje nos leva lá até o continente asiático. O tema são as recentes manifestações em Hong Kong. Confere aqui. O tema da nossa aula de hoje são as manifestações pró-democracia e liberdade em Hong Kong, território chinês que permanece, naquele sistema um país, dois sistemas. Então vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, é importante a gente lembrar que a China, tal qual nós conhecemos hoje, ela começa no nascedouro em 1949, quando Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista da China, ascende ao poder, derrotando, depois de uma guerra civil muito longa, o Kuomintang, o Partido Nacionalista da China. Pouca gente sabe que hoje nós temos duas Chinas no mundo. A República Popular da China, que é a China continental, que é aquela que nós falamos todos os dias, segunda maior potência econômica mundial nos dias atuais, e a República da China Nacionalista, que a maioria das pessoas conhece simplesmente por Taiwan. Observe que Taiwan é considerado pela China continental como uma província rebelde, lembrando que Taiwan, o nome correto, é República da China Nacionalista, também conhecido como Ilha de Formosa, ou ainda como China Insular, uma ilha, para diferenciá-la da China continental. Legal? Então, em 1949, Mao Tse-tung assume o governo na China, porém, a China já tinha naquele momento dois territórios, Hong Kong e Macau, que estava sob controle de países europeus. Hong Kong era uma província britânica e Macau uma província de Portugal. A gente se recorda que de 1949 até 1976, na sua morte, Mao Tse-tung comanda a China com mão de ferro, implementando lá a ideia de uma forte doutrinação comunista, baseada sobretudo lá na exaltação do líder supremo chinês, do grande timoneiro, que seria ele próprio, Mao Tse-tung, uma forte oposição àqueles que eram contrários ao regime e uma doutrinação ideológica profunda baseado naquilo que eram chamados, abre aspas, de verdades universais do comunismo chinês. Dentro desse contexto, houve uma tentativa de industrialização da China que permaneceu, contudo, como um país basicamente agrário, superpopuloso, 1,3 bilhão de habitantes e extremamente pobre. Houve, inclusive, durante esse período, a chamada Revolução Cultural Chinesa, de 66 a 76, que de revolução cultural não tinha nada. Essa revolução se baseou numa autoexaltação de Mao Tse-tung, numa perseguição política aos contrários do regime e aos intelectuais, e de um forte processo de massificação ideológica baseada nos cadernos vermelhos que conteriam, abre aspas, as máximas verdades do comunismo. Mao Tse-tung morre em 1976 e em 78 assume Deng Xiaoping, considerado lá o pai da China moderna. Deng Xiaoping, extremamente pragmático, cria um modelo híbrido, o que ele chama de economia socialista de mercado. Sob o ponto de vista político, a China é um país fechado. Não há liberdade de imprensa, não há liberdade de ir e vir, não há liberdade de organização, não há liberdade de manifestação, não há liberdade de expressão fora do Partido Comunista. Por um outro lado, economicamente, a China é um país aberto, criou
as chamadas zonas econômicas especiais, onde valem as regras capitalistas de mercado. E com isso, de lá para cá, com uma mão de obra abundante, extremamente barata, relativamente qualificada, um mercado consumidor, né, que representa 1/6 do mercado mundial num único país, uma grande intervenção do Estado na economia, com a infraestrutura básica e produtiva, portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, centrais elétricas, telecomunicações, casa própria, saneamento básico, etc., fornecido pelo Estado. A China saiu de um país agrário e pobre para um país que hoje é cada vez mais urbano e é um país que, sob o ponto de vista do PIB, já é a segunda maior potência econômica mundial. Pois bem, em 1997, os britânicos devolveram Hong Kong, com uma condição, de que a China estabelecesse lá, abre aspas, uma mini-constituição para Hong Kong, mantendo uma certa autonomia dessa parte do território em relação à China continental. E, portanto, Hong Kong foi considerado uma ZEE. E aí criada uma máxima, né? ZEE, Zona Econômica Especial. E aí foi criado uma máxima, um país, dois sistemas, né? Dentro da China continental, um regime basicamente comunista, enquanto que em Hong Kong e mais tarde Macau, que foi devolvida por Portugal em 99, um regime mais aberto, mais democrático, ok? Então, antes da gente avançar, vamos colocar essas informações para a gente ter material para estudar. Então, né? Para a gente tentar entender a China contemporânea, a gente precisa fazer alguns caminhos, né? O primeiro é lembrar que em 1949, Mao Tse-tung ganha a guerra contra o Partido Nacionalista da China, o Kuomintang. E aí, lembrando que começa a implementação, vamos corrigir aqui, começa a implementação do comunismo na chamada República Popular da China, que é a China que nós nos referimos ao momento atual. Essa China também é chamada de China continental. Tudo bem? Então, repetindo aqui, em 49, Mao Tse-tung ganha a guerra contra o Partido Nacionalista da China, uma guerra civil que já se arrastava desde a década de 1920, e o Kuomintang foi então se refugiar na ilha de Taiwan. Então, na China continental, formou-se o regime comunista com a República Popular da China. Resultado, os nacionalistas se refugiaram em Taiwan, também chamado de China insular, porque ela é uma ilha, né? O nome correto é República da China Nacionalista. E com isso, eu tenho uma China continental
e uma China insular. Quando nós nos referimos à China no dia a dia, a gente está falando da República Popular da China, que é continental. De 1949 até a sua morte em 76, Mao Tse-tung consolida lá o regime comunista no país. Em 76, Mao Tse-tung morre e assume o país em 1978 o líder Deng Xiaoping. Xiaoping tem uma expressão muito pragmática: não importa a cor do gato, desde que ele casse os ratos. E nesse caso, Deng Xiaoping se referia ao fato de que a China não estava disposta a abrir mão do seu regime da ditadura do Partido Comunista. Porém, teria que se abrir para o capitalismo para poder crescer. Cria-se então na China um regime híbrido. Esse regime híbrido nós chamamos hoje de economia socialista de mercado. Nessa economia socialista de mercado, não há liberdade política, porém há liberdade econômica. A China cria as zonas econômicas especiais, onde valem as regras capitalistas de mercado, baseadas fundamentalmente na lei da oferta e da demanda. De lá para cá, a China se transformou na segunda maior potência econômica mundial. Bom, o cenário é: 97, Hong Kong é devolvida pelos britânicos com o compromisso da China continental de manter um país, dois sistemas, uma única China, porém Hong Kong, uma província que se tornaria uma zona econômica especial com uma certa autonomia política. O mesmo foi concedido a Macau. O crescimento chinês é astronômico e insuperável de 1978 para cá, embora, evidentemente, o país não seja um regime democrático, é uma ditadura, faz forte perseguição aos opositores do regime, não há liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, liberdade de manifestação, liberdade de organização, liberdades individuais. O indivíduo na China, ele é vigiado o tempo inteiro. Mas o fato é que, economicamente, o país cresceu. Hong Kong é uma província com uma certa autonomia sob o ponto de vista político. Porém, nos últimos anos, a República Popular da China começou a fazer uma intervenção política em Hong Kong que não é bem vista pela população local. Conseguiu aprovar no parlamento em Hong Kong, que é controlado por aqueles que são partidários do regime comunista da China continental, uma situação em que os candidatos em Hong Kong têm que ser previamente aprovados pelo Partido Comunista da China. E, por um outro lado, a eleição também tem que ser ratificada em território chinês. E isso tira uma certa autonomia na capacidade política de Hong Kong de se auto-administrar. Pois bem, a situação do conflito mais recente é que a atual, responsável pela gestão em Hong Kong, a Carrie Lam, que foi eleita por um parlamento que é considerado pró-Pequim, encaminhou em abril e maio desse ano de 2019 uma proposta de lei ao parlamento, que também é dominado por deputados pró-Pequim, uma proposta que permite a deportação de cidadãos de Hong Kong para serem julgados por crimes em território da China continental.
E isso abre um precedente muito importante para que qualquer opositor do regime, né, comunista em Hong Kong, como ativista político, jornalistas, políticos, cidadãos comuns que se opõem à ditadura chinesa, sejam extraditados para serem julgados na China continental, o que, obviamente, pode representar lá claramente um julgamento, né, que sob o foro internacional seria considerado ilegal, eivado de tendência por parte dos magistrados, levando à condenação e ao aprisionamento político de todos aqueles que se manifestam contra o regime ditatorial chinês. E aí a população sai às ruas naquilo que ficou conhecido como manifestações de guarda-chuva. Isso porque a polícia de Hong Kong, ela abre fogo com balas de borracha e spray de pimenta contra a população. E a população se protege abrindo os guarda-chuvas para impedir, né, que esse gás de pimenta e essas balas de borracha cheguem até os cidadãos. E aí nós já estamos para mais de 14 finais de semana seguidos de manifestações públicas. Resultado, a Carrie Lam retirou o projeto, suspendendo esse projeto no parlamento para poder acalmar os ânimos junto à população. Porém, agora a população quer mais. A população quer mais democracia, quer mais possibilidade de eleger candidatos que não tenham que ser, a priori, aprovados pelo Partido Comunista da China. Reivindicam lá que as liberdades civis em Hong Kong, existentes no passado sob o domínio britânico, se mantenham dentro do regime chinês. Portanto, é uma luta pela manutenção da democracia. Bom, isso nos leva a duas perguntas fundamentais. Professor, a China pode intervir militarmente nesse conflito? Teoricamente, não, porque a mini-constituição de Hong Kong diz que uma intervenção, né, da China continental só poderia acontecer a pedido do governo local. E o governo local, pelo menos a priori, não seria louco de cometer, né, esse ato de pedir à China continental a intervenção, porque isso seria o fim da autonomia de Hong Kong. Por um outro lado, politicamente, a China continental já vem interferindo. Ela mudou as regras, né, de eleição em Hong Kong, onde os candidatos têm que ser pré-aprovados pela China continental. Então, essa é uma forma de controle indireto, né, de Hong Kong. E, portanto, há um embate político das ruas. Uma população que quer liberdade econômica, mas também quer liberdade política. Quer liberdade para acessar a internet livremente, para manifestar a sua opinião, com uma imprensa livre, com uma liberdade de ir e vir, com uma liberdade de organização, etc. E parece que o Partido Comunista da China quer cada vez mais controlar o território de Hong Kong e de Macau. E para isso tenta interferir na política interna dessas duas regiões, que embora sejam China, são regiões relativamente autônomas. Legal? Vamos conferir no material? Vem para cá. Então, pessoal, manifestações em Hong Kong. Origem dos protestos. As manifestações tiveram início em junho de 2019, em resposta a um projeto de lei, em abril, que previa que pessoas acusadas de crime contra a China continental poderiam ser extraditadas da região administrativa especial de Hong Kong. O problema é o que é um crime contra a China continental. Críticos do projeto disseram que os extraditados poderiam ter um julgamento injusto e ser tratados com violência na China, e que isso poderia colocar ativistas e jornalistas em risco. Também argumentaram que daria à China mais controle sobre o território, que é o que de fato a China quer. Hong Kong é uma ex-colônia britânica
e hoje faz parte da China sobre um acordo conhecido como Um País, Dois Sistemas, que garante certo nível de autonomia, como ter seu próprio judiciário e um sistema legal separado da China continental. O projeto de lei que deu origem às manifestações foi suspenso em julho, mas os manifestantes não ficaram satisfeitos e exigem que ele seja cancelado por completo. Os protestos evoluíram desde então para um movimento pró-democracia, alimentado por temores de que as liberdades de Hong Kong desfruta em relação ao governo central chinês estejam sendo destruídas. Os manifestantes agora também exigem que os protestos de 12 de junho não sejam descritos por autoridades como distúrbios e anistia para todos os manifestantes presos, um inquérito independente sobre as acusações de brutalidade policial e sufrágio universal para as eleições do chefe do Executivo e do Conselho Legislativo da região. Alguns também querem a renúncia de Carrie Lam, que eles veem como uma marionete de Pequim. A China pode intervir militarmente, professor? A lei básica, a mini-constituição de Hong Kong, em vigor desde que o Reino Unido entregou o território à China em 97, é muito clara. Uma intervenção militar chinesa só pode ocorrer a pedido do governo local para a manutenção da ordem pública e auxílio em caso de desastres. Até agora, a representação da China em Hong Kong disse que tem plena confiança na polícia para lidar com os distúrbios, mas o seu porta-voz, Yang Guang, também alertou que aqueles que brincam com fogo perecerão e que os manifestantes não devem confundir a cautela com fraqueza. A China pode intervir politicamente? A China já fez uma série de intervenções políticas em Hong Kong, e isso tem sido um fator determinante por trás dos recentes protestos. O parlamento de Hong Kong tem uma composição favorável a Pequim, e em 2017, apesar dos grandes protestos, foi aprovada uma lei que significava que candidatos a serem chefes do executivo da região tinham que ser pré-aprovados por um comitê pró-Pequim. O vencedor, que também deve ser chancelado pelo governo central, escolhe os ministros. Lam foi eleita em 2017 e foi ela que apresentou o projeto de lei de extradição que desencadeou os novos protestos, tornando-se um foco, da própria revolta. E aqui os manifestantes no aeroporto de Hong Kong, Me desculpe pela inconveniência, nós estamos em luta, Essa luta pela manutenção da democracia em Hong Kong. Qual é a situação atual? Hong Kong chegou a 16 fins de semana seguidos de manifestações contra o governo, em ações que vêm ficando cada vez mais violentas com o passar do tempo. Ruas em chamas, inclusive se tornaram uma imagem comum no território autônomo. A autoridade da China é rejeitada em Hong Kong. 48% não confiam no governo da China. 56% não confiam no futuro de Hong Kong. 55% não confiam no modelo Um País, Dois Sistemas. E 71% não têm orgulho de ter se tornado cidadão chinês. Qual é o histórico, Em 1842, Hong Kong passa a ser uma colônia dominada pelo Reino Unido após a derrota da China na Primeira Guerra do Ópio. Com a consolidação da República da China em 1912, a ilha se torna um refúgio político para opositores do novo regime. Em 1941,
durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão conquista Hong Kong e a ocupa por quase 4 anos. Com a rendição japonesa, os britânicos retornam ao território, que se torna o maior porto mundial de mercadorias. Em 82, a China inicia o diálogo com o Reino Unido para que Hong Kong seja devolvida ao país. Um acordo assinado entre eles, 2 anos depois, estabelece uma data. Em 97, a China retoma o controle sobre a ilha, sobre a condição de mínima intervenção do governo e relativa liberdade de expressão, no que ficou conhecido um país, 2 sistemas. Em 2014, o governo chinês decide que na eleição de 2017, os candidatos a chefe do executivo local, uma espécie de prefeito de Hong Kong, devem ser aprovados por um comitê pró-Pequim. A população vai às ruas para protestar. Vamos ver então, pessoal, como é que esse assunto caiu em prova, né? Banca Vunesp perguntou assim: as redes sociais e as informações compartilhadas via celulares e tablets são uma marca da revolta do guarda-chuva, a manifestação pró-democracia em Hong Kong. Os conflitos ocorridos na ex-colônia britânica de Hong Kong têm como origem a decisão do parlamento chinês que aprovou uma medida limitando os candidatos para a eleição de 2017 na região. Sendo assim, os manifestantes pediam: letra A soberania política e o retorno do bloco Commonwealth como forma de nova aproximação com sua ex-metrópole. O que Hong Kong está lutando não é por soberania política, né? É simplesmente pela não intervenção, né, da China continental nas suas decisões internas e não busca nova aproximação com a metrópole. Alternativa falsa. B. Independência e a instalação de um governo baseado no sistema político monárquico e econômico centralizado. De novo, os manifestantes não querem nem independência e nem um regime político monárquico. Falso. C. Sufrágio universal, sem condições, e o fim do controle de Pequim sobre os candidatos para comandar o governo local. Alternativa verdadeira, gabarito letra C. Por que não a letra D, professor? Golpe de Estado imediato e o retorno do controle político e econômico para a China a fim de comandar as futuras eleições. Falso, né? O que os manifestantes querem não é um golpe de Estado e muito menos a possibilidade da China continental comandar as futuras eleições. É a anexação do seu território à China com o intuito da implantação de uma política comunista e uma economia capitalista. Na verdade, a anexação ou a reanexação já aconteceu em 97, quando os britânicos devolveram Hong Kong para a China. Alternativa falsa. 2015, a Quadrix perguntou assim, pessoal: uma ex-colônia britânica, atualmente pertencente à China, foi palco de uma série de manifestações populares em 2014. Os manifestantes protestavam contra a decisão do governo chinês de selecionar previamente quem poderia se candidatar a chefe do executivo local em 2017. Esse movimento ficou conhecido como Revolução do Guarda-Chuva, inspirando-se nos manifestantes que usavam o objeto como proteção contra os sprays de pimenta lançados pelas forças de repressão. O lugar onde ocorreram essas manifestações é um importante centro financeiro asiático. Nós sabemos que é a letra A, Hong Kong. Taiwan, vamos lembrar, é a República da China
nacionalista, também chamada de China insular, porque ela é uma ilha, né? Ela é considerada uma província rebelde pela China continental. Pequim é a capital da China continental, portanto é falso. Xangai é uma cidade na China, portanto também é falso. E Macau foi entregue por Portugal e, portanto, não pelos britânicos, em 1999, né? E segue a mesma ideia de um país, dois sistemas. Ou seja, Macau tem uma certa autonomia no campo político, né? Embora seja atrelada à China continental. Portanto, o gabarito da nossa questão aí é a nossa letra A, Hong Kong, ok? Primeira questão, letra C. Segunda questão, letra A. A gente pode, assim, encerrar mais esta aula com você. Pessoal, um abraço imenso para cada um de vocês, bons estudos e, como sempre, até a nossa próxima aula. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link tá aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.